Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fazia mais de um ano que eu não falava com a minha mãe. A gente tinha brigado. Eu estava muito magoada, muito ressentida por conta do que ela tinha feito com o meu pai. Descobri que minha mãe não era a pessoa que eu imaginava. Além de mentir, ela traía descaradamente aquele que era seu marido. Inclusive, acabou deixando meu pai para ficar com este sujeito que, aliás, era mais jovem do que ela. Olha, eu fiquei tão revoltada, fiquei indignada, a ponto de romper relações com ela. Porque, acredite quem quiser, por conta do que aconteceu, da troca maluca que ela fez, imagine, 20 anos de casamento, para no fim descobrir que a pessoa não era aquela que ela pensava. Por conta de todo o sofrimento que ela causou com meu pai, e não só a ele, a mim também, jurei a mim mesma que nunca mais falaria com ela. Me afastei assim, de uma vez. Cortei relações. Quando conversamos pela última vez, lembro que ela falou: eu quero ser feliz, Maísa. Não amo teu pai já faz muito tempo. Será que você não entende? Isso não te dá o direito de fazer o que fez com ele, mãe. Se não amava, por que não separou? Você é muito nova, filha. Você não sabe o que está dizendo. As coisas não são assim tão fáceis. Ah, não são, é? Então tá. A senhora é a pessoa mais sábia do mundo, né? Por acaso a senhora já imaginou o sofrimento que causou para o pai? E me diga, a senhora está feliz por acaso? O pai tentou até se matar. A senhora tem noção do que fez? Ela ficou em silêncio, só olhando para mim. Eu então, que já estava no embalo, arrematei. A senhora quer ser feliz? Pois então vá viver sua vida, mas bem longe daqui. Não quero nunca mais olhar na tua cara, viu, mãe? E se a senhora tiver um pingo de vergonha, nunca mais venha atrás de nós. Nem de mim, nem do pai. Foi exatamente isso o que eu disse para ela. E olha, posso ter sido dura, mas ela mereceu ouvir cada palavra. Meu pai, repito, chegou ao ponto de tentar se matar por ela, quando soube que estava sendo traído. Eu, melhor do que ninguém, fui testemunha do quanto ele se dedicava à família. No fim, por conta do egoísmo de uma pessoa, tudo ruiu. Tudo se perdeu. E foi por um triz que não acabei perdendo meu pai, porque até a vida ele colocou em risco. Olha, não dava para acreditar que minha mãe pudesse ter feito aquilo. Porque, puxa vida, se você não conhece a tua mãe, vai conhecer quem? Pois olha, eu pensei que conhecia. Esse rapaz com quem ela se meteu tinha metade da idade dela. Eu não conhecia o sujeito, não sabia seu nome, nunca tinha visto nem por foto. Sinceramente, nem fazia questão de conhecer. Só sabia que tinha pouco mais de 25 anos.
Foi muita loucura o que ela fez. De qualquer maneira, depois de um tempo, as coisas foram se acalmando. Meu pai começou a reagir, se conformar. Mesmo assim, não dei o braço a torcer. Não procurei por minha mãe, não permiti nenhum tipo de aproximação. De todo modo, é como dizem, o tempo é remédio para tudo. E de qualquer maneira, foi mais ou menos nesse período que ela começou a tentar se reaproximar. Olha, não vou mentir. Eu sentia sua falta. Sentia muito. Era minha mãe, né? Apesar daquela bronca, daquela mágoa toda, eu sempre pensava nela. Como ela estaria, se estaria bem. Minha mãe. Um dia, usando o celular de outra pessoa, até porque eu a tinha bloqueado, ela me mandou aquela mensagem. Oi, Maísa, sou eu, sua mãe. Queria que você soubesse que eu estou sozinha, viu? E queria muito conversar com você. Tenho tanta coisa para te falar e queria também te pedir perdão. Quando que você vai amolecer esse coração e aceitar conversar comigo? O fato é que depois de ter se afastado do amante, ela tentou se reaproximar de todas as formas. E eu ali, fazendo linha dura, até que perto de completar 1 ano e meio de rompimento, aceitei finalmente conversar com ela para a gente conversar. Foi um encontro bem esquisito. Na verdade, parecíamos duas estranhas. Como eu já imaginava, ela já chegou choramingando, reconhecendo que tinha errado. Como se eu não soubesse. Olha, se eu pudesse voltar no tempo, minha filha, teria feito tudo diferente. Eu sou humana. Eu pensei que estivesse fazendo a coisa certa, mas eu erro como qualquer ser humano. Por que você não me perdoa? Me deixa fazer parte da tua vida de novo. Eu sinto tanto a tua falta. Você é minha filha. Ando me sentindo tão sozinha. Olha, não foi com meia dúzia de palavras que eu abri a guarda para ela. Foi um processo demorado de algumas semanas, até que no fim percebi que ele estava sendo sincera, que estava mesmo arrependida. E aí resolvi, até porque eu já estava também numa situação assim de, sabe, ninguém é de ferro. Era minha mãe. Em resumo, chegou num ponto que eu resolvi perdoá-la. Trocamos um abraço. Na verdade, nós duas choramos. Apesar de tudo que ela tinha me feito, eu me senti mais em paz depois que a gente se acertou. Para mim, também não estava sendo fácil conviver com aquela situação. Apesar de termos nos reaproximado, no entanto, a verdade é que ela achou melhor não tentar a reaproximação com o meu pai, ou mesmo apenas para pedir perdão a ele, até porque ele já estava bem, estava tocando a vida. Aliás, nem eu deixaria ela fazer isso.
Era melhor deixar tudo como estava. Sempre que queríamos nos ver, marcávamos em algum lugar. Ou então, uma ligava para outra. Meu pai, na verdade, nem sabia que a gente tinha se reaproximado. Eu não tinha contado. Achei melhor ficar na minha. Não falar nada, até porque a gente nunca sabe, né? Talvez isso causasse sofrimento nele. Foi mais ou menos depois de uns 4 anos que um dia nos acertamos, eu e ela. Recebi uma mensagem no meu perfil. Olha, eu não costumo responder pessoa desconhecida. Mas, de qualquer modo, ele falando que a gente devia se conhecer pessoalmente. Faz já um tempo que eu te acompanho aqui no teu perfil. Foi assim que ele falou. Não sei se você tem namorado, mas nunca te vi assim, com alguém acompanhado. Então concluí que você deve ser solteira. Você é muito bonita, viu? Gostaria muito de poder te conhecer pessoalmente. Olha, aquilo me tocou, não vou mentir. Eu, de fato, não tinha namorado. Aliás, fazia tempo que não me envolvia com ninguém. Estava meio desiludida com as pessoas. Na verdade, o que tinha acontecido envolvendo a minha família me deixou tão mal que eu achei melhor segurar um pouco esse lado assim de namoro, de sentimento. Sempre pintava um elogio aqui, um convite ali, mas naquele tempo todo eu nunca dei assim muita abertura. Só que naquele caso, não sei porquê, senti alguma coisa diferente depois que li aquela mensagem. Naturalmente que olhei o seu perfil, suas fotos. E olha, dava para ver que era um rapaz bonito, simpático. Além da mensagem, ele também enviou um convite de amizade. Apesar de não ter o costume de conversar com estranho, a gente começou a se falar. Quis saber quem ele era, claro. Como tinha chegado até o meu perfil, no que ele respondeu, foi por acaso. Apareceu como sugestão de amizade para mim. E como eu vi que você também era daqui, aí comecei a acompanhar. Em resumo, depois de algum tempo, resolvemos marcar um encontro. Um encontro pessoal. Não vou mentir. Estava bem empolgado. Há muito tempo não conhecia ninguém. E alguém interessante, então, nem se fala. Pessoalmente, ele era ainda mais encantador. Gostei do que vi. E ele me pareceu ter gostado de mim. Aliás, o que ele me falou foi exatamente isso. Nossa, Maísa, pessoalmente você é ainda mais bonita, sabia? Eu me desmanchei toda por dentro. Adorei o jeito dele, o modo como ele conversou comigo. E pelo jeito, ele também tinha gostado de mim. Conversamos muito naquele primeiro dia. Até que no fim, foi inevitável a gente se aproximar e se beijar. Na verdade, já adorei a sua companhia. Adorei mais do que a companhia, o jeito dele de conversar,
expressar sentimentos, sabe? Sabe quando você vai em um encontro e fica feliz da vida? É tudo aquilo que você esperava. E olha que isso não é fácil, viu? Pelo contrário, é difícil. A grande verdade é que acabei me encantando por ele. E depois a gente continuou se falando, se vendo. Foi só no 5º encontro que passamos a noite juntos pela primeira vez. Olha, eu nem sei descrever o que senti quando fiz amor com ele. Foi uma coisa fora do comum. Nossa conexão foi perfeita. Eu ainda não tinha comentado sobre ele com a minha mãe. Até porque, apesar de termos feito as pazes, não era sempre que a gente conversava ou que se via. Até porque ela não voltou a morar na nossa casa. Aliás, o pai ainda não sabia que tínhamos feito contato e mantínhamos contato e tínhamos feito as pazes. Nada disso. Repito, eu achei melhor deixar aquilo de lado, pelo menos até ter a certeza absoluta de que aquela volta seria uma volta definitiva. Quando resolvi conversar com ela, já fazia quase 3 meses que eu e o Roberto tínhamos nos conhecido. Tínhamos combinado de nos encontrarmos no centro. E aí fomos tomar um sorvete. Estava fazendo muito calor. E antes que eu dissesse alguma coisa, ela comentou: "Tô te achando meio diferente, mas parece que tá mais alegre, sorridente. Aconteceu alguma coisa?" Ela falou aquilo e sorriu para mim. E eu confirmei. Até porque não tinha por que mentir. Aconteceu sim, mãe. Quer saber de uma coisa? Acho que estou apaixonado. Sério? Nossa, que coisa boa, filha. Mas quem é o rapaz? Você não conhece. Aliás, nem eu conhecia. Nos conhecemos pela internet. Ai, mãe, eu penso num cara todo de bom. Ele é tudo aquilo que eu pedi a Deus. Meu Deus, tudo isso? Mas e ele? Também está gostando de você? Não vai entrar em roubada, hein, filho? Então, a gente ainda não conversou sobre isso, assim, sentimento. Mas eu acho que ele também está gostando de mim. Até porque ele me trata como uma princesa. Ela ficou feliz por mim. Deu para sentir. Até um abraço me deu. Disse que eu merecia ser feliz. Olha, quem nos visse juntas ali, trocando aquele abraço, não diria que não muito tempo atrás vivíamos em pé de guerra. E olha, eu não vou mentir. Me fazia tão bem ver a minha mãe de volta. Se não ao lado do meu pai, pelo menos a minha volta já era algo a se comemorar. Eu sentia falta aquele tempo todo que ficamos separadas. Eu sentia tanta falta da nossa proximidade, das nossas conversas. Puxa vida, era minha mãe. Aí pelas tantas, eu ali toda boba, falando do Roberto.
Ela quis saber o nome dele e onde morava, o que fazia. Começou a fazer aquele interrogatório. Mãe é mãe, né? Falei o nome dele, Roberto, que morava no Auer e que trabalhava com venda de carros. E nesse momento, não sei, mas eu senti que a expressão dela mudou. Inclusive, me pareceu ter escutado ela murmurar aquela frase: não pode. Eu, inclusive, perguntei: não pode o quê, mãe? Sem desfazer aquela cara esquisita, ela só falou aquilo. Não, mas eu... Escuta, você tem uma foto dele para me mostrar? Falei que sim. Pedi que ela esperasse um pouco. Peguei o celular e mostrei a foto do perfil dele para ela. E nessa hora, pro meu espanto, minha mãe arregalou o olho e empalideceu. Eu fiquei assustada. O que houve, mãe? A senhora está bem? Ela demorou para responder. Cheguei a abanar o seu rosto com a bolsa para lhe dar um pouco de ar, porque ela parecia sufocada. E quando ficou mais calma, o que ela tinha a me dizer, o que a tinha feito passar mal daquele jeito, era uma coisa inimaginável. Mas nem sei como te dizer isso. Mas antes de mais nada, saiba que eu não tenho culpa de nada. Culpa? Culpa do quê, mãe? Mas do que a senhora está falando? Não sei por que é que ele se aproximou de você. Não sei qual é a intenção dele. Mas esse rapaz, esse Roberto, é aquele por quem eu deixei o teu pai. Que é? Você ficou louca, mãe? É verdade, filho. Foi por causa dele que eu deixei o teu pai. Olha, o mundo parou naquele instante. Mas tudo em seguida começou a girar de novo e a escurecer diante dos meus olhos. Aquilo era a pior brincadeira que a minha mãe poderia estar fazendo comigo. Deu um nó na minha cabeça. Segundo ela, quando estavam juntos, ela e o amante, ele sabia que nós duas estávamos brigadas. Mas ela tinha mostrado todas as minhas fotos para ele. Mostrou pro vadio. Tinha falado muito de mim. Ou seja, se fosse realmente a mesma pessoa, ele sabia muita coisa a meu respeito. Por isso não foi difícil achar o meu perfil e se aproximar de mim. Como eu não o conhecia, nem por foto, ele conseguiu me levar no bico direitinho. Só Deus sabe como eu me senti. Fiz uma chamada de vídeo. Liguei para ele. E no que ele atendeu, naturalmente viu que minha mãe estava ali do meu lado. E sua expressão naturalmente se transformou na mesma hora.
Perguntei: você conhece essa mulher que está aqui do meu lado? Hein, Roberto? Antes que ele dissesse qualquer coisa, minha mãe se antecipou. Claro que conhece. O que você está pretendendo? Hein, Roberto? Por que você se aproximou da minha filha? Sabe qual foi a resposta? Ele disse que não estava dando para falar no momento, mas que depois me ligaria e me explicaria tudo. Para o meu desengano, era mesmo ele. Toda aquela minha alegria, aquela empolgação, acabou se transformando num mar de lágrimas. O homem por quem eu tinha me apaixonado era ninguém menos que o ex-amante da minha mãe. Aquele por quem minha mãe tinha abandonado meu pai e causado tanta tristeza, tanto para ele quanto para mim. Não tive estrutura para continuar ali com a minha mãe. Acabei indo embora. Estava no ônibus quando chegou a mensagem dele. Um texto enorme em que pedia desculpas, diz que não queria ter escondido aquilo de mim, mas que sabia que eu não iria querer conversar com ele se soubesse quem ele era. E depois ainda acrescentou: me encantei por você desde que a Lúcia me mostrou uma foto sua. Me perdoa, Maísa, mas acredite em mim. Estou gostando de verdade de você. Foi com dor no coração que eu respondi: seu mentiroso, você não vale nada. Se aproximou de mim por quê? Em criatura falsa, para se reaproximar da minha mãe ou para fazê-la sofrer mais do que já fez? Não me procure nunca mais. Mandei a mensagem e depois bloqueei. Nunca tinha sentido tão mal em toda a minha vida. Ele não podia ter feito aquilo, se aproximado de mim daquele modo sorrateiro. Qual era a sua intenção, afinal, meu Deus? Será que tem pessoa que só pensa em fazer o mal aos outros? Só se fosse essa a sua intenção, sabe? Judiar das pessoas. Já tinha judiado da minha mãe, de mim e do meu pai. E aí se aproximou de mim para judiar de todo mundo de novo. Meu Deus, será que não bastava ter destruído a vida do meu pai? Com a ajuda da minha mãe, claro, né? Ele também agora queria acabar com a minha. Só podia. Para se aproximar de mim daquele jeito, o que mais que eu podia pensar? O pior é que ele passou um tempão no meu pé. Ligava de outros números, mandava mensagens no meu perfil, aparecia no meu trabalho. Olha, só não apareceu ali em casa porque não sabia onde eu morava. Apesar de estar gostando dele, isso eu não posso negar, porque é verdade mesmo. Achei que a melhor coisa do mundo seria me afastar para sempre. De que jeito que eu ia entender? De que jeito que eu ia aceitar o fato de ele ter mentido para mim, sendo que ainda tinha aquele detalhe: tinha sido amante da minha mãe. Por causa dele e dela, quase perdi meu pai. Sabe, por mais apaixonada que eu estivesse, não tinha como continuarmos. Não tinha como aceitar a proximidade desse cara, ouvir a sua voz, sendo que ele tinha causado
tanta desgraça para todo mundo que está perto de mim, para toda a minha família.